A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento trazendo mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Chegamos hoje à lição de número 8, onde veremos a realidade bíblica do trabalho. Esse será mais um momento de reflexão importante para o crescimento espiritual e intelectual dos seus jovens. Mas, antes de entrarmos no conteúdo da lição, me deixe aqui fazer um convite. Como vocês já sabem, todas as semanas eu tenho postado aqui um vídeo com um resumo de algum dos pontos principais aqui de cada lição e também sugerido algumas possibilidades de abordagem, algumas dinâmicas, algo que você pode utilizar na sua sala de aula. Por isso, se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal. E também não deixe de curtir o vídeo, interagir nos comentários, isso é muito importante. Com certeza vai levar a gente a aprender mais uns com os outros aqui e contribui para o avanço do reino de Deus. Então, fica aqui o meu convite. Dito isso, vamos para o nosso assunto. O resumo da nossa lição, que seria aqui o nosso objetivo principal, é mencionar que o trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvamos nossos talentos e os sirvamos por meio dele. Por isso, tudo quanto estiver à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A partir desse objetivo geral, nós temos 3 objetivos aqui. Primeiro, mostrar a perspectiva bíblica do trabalho. Segundo, saber qual é a relevância do trabalho. E o terceiro, ressaltar alguns conselhos importantes a respeito do trabalho. Como você já deve ter observado, cada um dos tópicos da lição atende a um desses objetivos. Nesse vídeo aqui eu não pretendo abordar detidamente cada um dos tópicos da lição. Eu vou me ater aqui a fazer um comentário a respeito da lição como um todo, a respeito desse conteúdo de trabalho. Com base, eu tenho visto na minha atividade profissional, eu como professor, sou professor da área de Ciências Humanas, então trabalho aqui no Colégio Seduc, em Joinville, um colégio evangélico, matéria de História, Filosofia e Geografia, que eu entendo que tem tudo a ver com esse nosso assunto aqui, né? Então eu pretendo aqui fazer um breve comentário para te trazer alguns subsídios aqui para você abordar cada um dos tópicos da lição. Mas a minha orientação é sempre essa, que você ore, que você peça ajuda ao Espírito Santo para saber qual subtópico você deve enfatizar mais, né, para fazer aquela adequação personalizada para a sua classe, para o seu aluno. Tudo isso é algo que vem com a atuação, com a ajuda do Espírito Santo. Então, a título de comentário, nós podemos começar então definindo o que é trabalho. O conteúdo da lição vai mencionar aqui uma definição que vem da etimologia da palavra trabalho, que vem do latim tripalium. Alguns autores então comentam que o tripalium ele tanto era uma ferramenta utilizada na agricultura aqui dos romanos, como também era um instrumento de tortura. Essa definição é a que mais se encaixa, mais se adequa aqui à noção então que se tem do trabalho. Por quê? Na antiguidade, o trabalho, diferente do que foi projetado por Deus, o trabalho ele era visto como uma maldição, ele era visto como algo de classes inferiores, tanto que na sociedade grega e romana era comum que os escravos exercessem os trabalhos, principalmente os trabalhos manuais, os trabalhos pesados, aos homens livres, aos homens de uma classe de elite, que se dedicavam a outras atividades e não ao trabalho braçal. Então o trabalho ele era visto como algo ruim, como algo amaldiçoado. Mas nós vamos ver então aqui no decorrer da lição que o trabalho é algo que Deus criou. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Jesus, no Novo Testamento, ele vai mencionar isso, né? Meu pai trabalha e eu também trabalho todos os dias. Isso aqui quando Jesus estava se referindo aqui à questão do trabalhar no sábado, né? Então, Jesus mostra que Deus continua trabalhando. Tudo começou lá no livro de Gênesis com trabalho. Veja a primeira frase da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o que é esse ato criativo de Deus, senão trabalho? Então Deus começou trabalhando. E depois Gênesis 1:26, quando Deus cria o ser humano, Deus fez o homem para trabalhar. A nossa primeira missão, a gente trata muito da grande comissão, né, no Novo Testamento, de fazer discípulos, de expandir o reino de Deus. Mas a primeira comissão do ser humano é uma comissão para o trabalho. Quando nós olhamos para as ciências humanas, a sociologia, a filosofia vão definir o trabalho como a ação transformadora do homem sobre a natureza. Em filosofia, nós dividimos todos os elementos em 2 grupos. Temos os elementos naturais e temos os elementos culturais. Tanto os elementos visíveis como os invisíveis, né? Então, o que seriam elementos naturais? Seriam as florestas, os minérios, o solo, enfim, né? Então tudo aquilo que o ser humano não envolveu trabalho, aquilo é algo natural. E a questão dos elementos culturais são os elementos aonde o ser humano colocou a mão. Então tudo que é cultural, houve um trabalho para ser feito.
Por isso o trabalho é a ação transformadora do homem para a natureza. E o mandato primeiro de Deus para o ser humano foi esse: você vai dominar sobre a natureza, você vai transformar a natureza em cultura, porque isso está implícito na ordem de Deus para o ser humano: crescei, multiplicai e enchei a terra. Enchei a terra não apenas de seres humanos, mas também de cultura. Encher a terra de jardim do Éden, podemos dizer assim. A ideia inicial de Deus para o ser humano é essa: eu plantei o jardim, eu coloquei você nesse jardim, mas agora você vai expandir esse jardim para a terra toda. E o ser humano, porém, nós vimos que não conseguiu cumprir essa ordem divina. Veio o pecado e a queda, ela manchou todas as coisas que Deus havia criado. Toda a criação foi tocada pelo pecado e isso gerou distorções, inclusive nessa questão do trabalho. Mas então, nesse ponto, eu acho interessante enfatizar isso. Deus é um Deus que trabalha e Deus criou o ser humano para o trabalho. Inclusive, quando nós olhamos dentro da geografia, estudamos aqui os setores da economia, nós vamos ver o setor primário, secundário e terciário, você já encontra lá no Jardim do Éden. Logo que Deus cria Adão e Eva, eles estavam vivendo no jardim dentro do setor primário, num ramo extrativista. O setor primário, então, envolve o extrativismo, a agricultura e a pecuária. E o ser humano, quando está no Jardim do Éden, ele é alguém que está ali para extrair, de todas as árvores, você pode comer o fruto e tudo mais. Quando acontece a queda, o ser humano é expulso do jardim e Deus fala: agora você vai ter de lavrar a terra. Do suor do teu rosto tu colherás o teu pão, o teu trigo, enfim. Então, nesse sentido, nós entramos na fase da agricultura. A história vai mencionar isso como a chamada Revolução Neolítica, quando o ser humano saiu do Paleolítico, a Idade da Pedra, e entrou no Neolítico. Há que se questionar isso, porque não há no relato bíblico base para nós pensarmos, por exemplo, em homens das cavernas. Deus já criou o ser humano dotado de inteligência, dotado de cultura, dotado de ciência, de tecnologia. Há uma distorção também aí no que a história nos conta. Mas o interessante é apontar então dentro desses setores da economia que no Jardim do Éden já havia o setor primário. Quando o ser humano saiu do jardim, logo nas primeiras genealogias, ali quando olhamos para Gênesis 4, por exemplo, falando ali da descendência de Caim, fala ali dos filhos de Lameque, nós vamos ver que eles já estavam desenvolvendo aqui o setor secundário. Ali fala-se de Jubal, que ele era uma espécie de luthier, fabricante de instrumentos, músico também, Gênesis 4:21. Tubal-Caim, seu irmão ali em Gênesis 4:22, ele era alguém que trabalhava no setor de metalurgia, de siderurgia, então era um fundidor, um ferreiro, enfim. Então veja, quando nós olhamos isso de uma forma rasa, superficial, tu pensa, que legal, o pessoal ali já estava fazendo então instrumentos musicais, instrumentos cortantes, espadas, enxadas, enfim. Mas olha a tecnologia necessária para se fazer aquilo. Para você extrair o minério de ferro, transformar ele num metal, para você fazer o bronze, que é uma liga de metais, isso aqui precisa de muita ciência, isso aqui precisa de muito conhecimento, muita tecnologia, precisa de muito trabalho. Então, os seres humanos daquele período eram seres humanos que trabalhavam muito. E isso tudo vem desse mandato divino. Também, assim como Deus havia criado a natureza, Deus criou todas as coisas. Agora o ser humano ia transformar aquela natureza, dominar sobre a natureza. Mas aí, prosseguindo aqui na nossa evolução do trabalho, o ser humano sai do jardim, está já no setor secundário, e óbvio que se você tem muitos objetos que você faz, o próximo passo é chegar ao setor terciário. O setor terciário é o setor de comércio e serviços. Então aqueles seres humanos agora com muitos objetos podiam começar a fazer trocas, podiam começar a trocar, a comercializar, e aí depois a gente vai haver o surgimento do dinheiro, para facilitar essas trocas entre eles. Então o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, a gente já vê todos esses setores da economia surgindo, e nós vemos que nisso Deus estava sendo glorificado, porque este era o mandato divino para o ser humano: crescer, multiplicar e encher a terra de pessoas e também de cultura, transformar a natureza em cultura. E nesse sentido, o trabalho é a ferramenta necessária para se fazer isso. Porém, depois da queda, como tudo foi tocado pelo pecado, vieram distorções. Então, além do cansaço físico advindo do trabalho, veio também, por exemplo, a noção da exploração, da escravidão, que vai ser abordado em um dos subtópicos aqui. O ser humano foi criado para dominar sobre a natureza, mas não sobre outros seres humanos. Então, o fato de haver a exploração do trabalho, a exploração na forma de escravidão, de servidão, tudo isso são distorções trazidas pelo pecado. E a própria noção do trabalho, então, como algo torturante, excruciante, aqui a palavra tripalho, então, vem dessa noção que as pessoas tinham que transformar o trabalho como algo maldito. Mas a verdade é que o trabalho não é exatamente uma maldição, ele é uma bênção, ele é um mandado divino para nós. Quando nós vemos a reforma protestante, ela vai retomar esse papel do trabalho como algo bom. Tanto que há um filósofo, um escritor, um sociólogo,
Max Weber, que escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele atrela o desenvolvimento do capitalismo, da Revolução Industrial, a forma nova que os protestantes estavam trazendo, nova entre aspas, né? A nova forma de se entender o trabalho, de se entender o lucro, né? Algo que o catolicismo medieval ali havia entendido de uma forma equivocada. Então, nesse sentido, a reforma protestante, ela retoma o papel correto aqui do trabalho em relação à economia, né? E acaba gerando, então, as bases aqui para o mundo moderno como nós o conhecemos. De modo que, na atualidade, é um erro nós continuarmos com essa ideia equivocada de que o trabalho é algo ruim. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém comentar, né? Quando eu chegar no céu eu quero ter uma conversa com Adão e Eva, né? Porque foi através deles ali que o trabalho entrou no mundo. Não, o que entrou no mundo foi o pecado através de Adão e Eva. E o pecado conspurcou tudo, inclusive o trabalho. Então, nesse sentido, queridos, eu quero levar você aqui agora já para uma segunda parte do nosso vídeo, sugerir aqui uma dinâmica que você possa trabalhar com os seus jovens, justamente depois de você ter abordado essa questão da importância do trabalho, né? Da relevância do trabalho e as questões que são tratadas ali no subtópico 3, aí você pode propor aos jovens aqui uma dinâmica onde você vai comentar as profissões de alguns personagens bíblicos, justamente para enfatizar que o trabalho é algo bom e que todo mundo precisa trabalhar. Trouxe esta tabela, que ela faz parte do nosso material Academia de Discípulos, que é o material utilizado pelo discipulado jovem aqui em Joinville, na Assembleia de Deus, e você pode ter acesso a esse material, a essa tabela. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Nessa tabelinha você vai encontrar alguns personagens aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento, as suas profissões e a referência bíblica onde pode ser encontrado esta informação. E também pode citar outros, né, pedir que eles lembrem de alguns outros personagens que também eram profissionais, né, especialistas nas suas áreas, mas o objetivo é chegar no ponto 2 aqui, ouvir os jovens sobre as suas aspirações profissionais. Então mostre para ele que o trabalho é uma coisa boa, o trabalho dignifica o ser humano, o trabalho é algo que Deus é glorificado através do trabalho. E aí então você pergunta para eles, né, quais são os seus sonhos de profissão, o que vocês sonhavam ser lá quando eram crianças, vocês estão trabalhando em cima disso hoje, estão estudando, talvez alguns já estejam, né, se qualificando para chegar nessa profissão, ou o que houve, né? Qual é a profissão que você desempenha hoje, o que você sonha estar desempenhando daqui a 5 anos, 10 anos, né? Se Jesus não voltar, qual é a tua aspiração profissional? Essa é uma conversa, um diálogo importantíssimo de ser feito. Nessa fase que os jovens estão, eles precisam também ter esse contato com o mercado de trabalho, com a questão vocacional e até com a questão ministerial também. Um dos subtópicos trabalha justamente esse ponto, né? Muitos querem viver pela fé, muitos querem entrar no ministério achando que com isso eles vão estar livres do trabalho. Então é um momento também de você conversar, refletir com eles a respeito disso, né? Aqueles que aspiram ao episcopado, já dizia Paulo, né? Uma excelente coisa deseja, mas precisa entender que isso é um trabalho. Então você vai ouvir aí o seu jovem sobre as suas aspirações profissionais e vai refletir com eles sobre como glorificar a Deus através dessa profissão. Tanto nesse primeiro mandado divino ou mandato divino para o ser humano, de criar cultura, de transformar a natureza em cultura, como no segundo ponto do Novo Testamento, onde Jesus mostra a ordem de fazer discípulos. Muitas vezes no nosso ministério a gente foca muito nesse lado. A tua vocação, o ID de Jesus é para você fazer discípulos. Mas a verdade é que nós podemos glorificar também a Deus sendo um bom médico, sendo um bom advogado, um bom engenheiro, um bom padeiro, um bom pedreiro. Todas as profissões, né, elas podem servir para glorificar a Deus. Então você vai conversar com seus jovens, vai ouvir a opinião deles e como que eles podem então glorificar a Deus e também exercer o evangelismo, o discipulado através da sua profissão. Pessoas que estão, por exemplo, na área da política, na área da diretoria de grandes empresas, executivos, muitas vezes têm portas de evangelismo abertas que nós não temos, que um pastor não tem, que um missionário não tem, mas que esta pessoa, por causa da sua posição profissional, ela consegue chegar. Então veja, são muitas as possibilidades de glorificar a Deus, de pregar o evangelho através da nossa profissão. Então você vai ter essa conversa com seus jovens, um momento para ouvir eles, para impulsioná-los, né? Talvez alguns estejam desanimados a respeito da sua perspectiva de futuro, né? E coloque eles no caminho, né? Direcione eles. Eu tenho certeza que muitas coisas boas podem vir dessa aula. Deixe o Espírito Santo te usar para inspirar os seus jovens nessa questão aqui do trabalho. E no mais, meus irmãos, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você preparar a sua aula, para você ter algumas ideias, alguns insights de como você vai apresentar a aula então nesse domingo. E se isso aconteceu, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com outros professores e também deixe o seu comentário. Vamos interagir aqui na área de comentários, vamos
conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Tenho certeza que vai ser uma aula muito abençoada por todo o Brasil, por toda a nossa Joinville aqui, né? Os professores aqui de Joinville que estão me assistindo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o nosso domingo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.